Livro de João, capítulo 16, versículo 33, que nos diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pode se sentar, em nome do Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E o que é o ânimo? O ânimo é a vida de Deus dentro de mim, é a vida de Deus dentro de nós. Quando nós falamos que o Senhor nos chamou para ter uma vida abundante, uma vida transbordante, nós devemos mergulhar naquilo que o Senhor verdadeiramente tem para nós. A vontade de Deus ela é boa, é perfeita e agradável sobre nós. A Bíblia nos fala sobre Davi. Davi foi um jovem que teve ousadia para ir de encontro a um gigante combatente de guerra e declarar diante dele que o Senhor o entregaria nas suas mãos. Eu não sei qual a luta que você tem enfrentado, eu não sei qual o gigante, qual a dificuldade que tem se colocado diante de você, mas tenha bom ânimo diante do Senhor. Entenda que é necessário ter discernimento para compreender que em meio às lutas, que em meio às dificuldades, é o solo onde Deus cria oportunidades diante de nós. É o solo onde o Senhor nos faz compreender que nem toda guerra, que nem toda luta, que nem toda adversidade que bate a nossa porta é para nos destruir, mas é apenas o caminho que Deus usa para nos impulsionar até o milagre. É o caminho que Deus usa para nos conduzir à resposta que nós procuramos. E Davi, quando ele viu o gigante, ele não viu um valente de guerra. Quando ele viu um gigante, ele não viu um homem para ser temido, ele não viu um valente de guerra que vencia, que matava, que destruía. Mas quando Davi viu o gigante Golias, ele olhou e falou: ali está a oportunidade da minha história sendo dada. Ali está a oportunidade de eu ser reconhecido. Ali está a oportunidade de eu vencer os meus caminhos. Então ele disse: gigante, eu não vou contra ti, não é com espada, eu não vou contra ti, não é com escudo, mas eu vou contra ti é em nome do Senhor dos Exércitos. A receita de Davi é que Davi ele tinha discernimento. Entenda que todos fugiam de Golias, todos fugiam daquele gigante, todos tinham medo daquele gigante porque ele era forte. Mas quando Davi ele vê o gigante, ele vê o que ninguém viu, porque todos olhavam e deixavam o medo dominar. Todos olhavam e falavam: aquele é o gigante Golias, poderoso, vencedor de várias batalhas, de várias pelejas, de várias guerras. Mas entenda que quando ele viu aquele gigante, ele viu a oportunidade de se casar com a filha do rei, ele viu a oportunidade de ter uma vida abençoada e próspera, ele viu a oportunidade de crescer nos seus caminhos, ele viu a oportunidade de vencer. Então Davi ele viu o que ninguém viu. Então é necessário que você compreenda que Deus está usando muitas vezes as suas lutas, as suas dificuldades para promover sucesso e honra sobre a tua história. Por que isso, pastor? Porque se não fosse Golias, Davi não seria rei. Se não fosse Golias, Davi não estaria honrado onde ele estava. Se não fosse Golias, Davi não seria conhecido, ele seria somente mais um em meio à multidão. Mas ele teve ousadia, ele teve ânimo para enfrentar o gigante e vencer através do poder de Deus. Eu pergunto para você: qual a área da sua vida que você precisa de ânimo? Qual a circunstância da sua história que você está precisando de ânimo para vencer, de ânimo para romper? Entenda, meus amados, que para vencer é necessário ter discernimento, é necessário perceber que Deus está conduzindo a nossa vida, é necessário compreender que o deserto ele tem início, meio e fim, é necessário compreender que o Deus que te chamou e começou a boa obra na sua vida, ele também pode abrir o mar diante de você. É necessário compreender que ele é o quarto homem da fornalha, que ele é aquele que acalma a tempestade
que é o Deus que trabalha de forma incondicional, mas tenha discernimento e tenha bom ânimo. No mundo você pode ter aflição, como Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, tenha a vida de Deus dentro de você. Começa a ver com a ótica de Deus, com a visão do céu, começa a ver com os olhos da fé, chega de olhar da tua maneira, do teu jeito, mas começa a ver da maneira que Deus está vendo, começa a crer no poder de Deus sobre a tua vida, começa a usar uma fé que verdadeiramente é capaz de fazer Deus se levantar do trono e trabalhar em favor da sua vida. Tende bom ânimo. E por que isso, amado? Porque eu amo o Sinai. Outrora o ano estava começando, nós estávamos colocando os planos e projetos diante do Senhor em mais um ano que está se direcionando ao fim. E se o Senhor te trouxe até aqui, se o Senhor te deu força até hoje, Ele vai continuar te sustentando. O Senhor é a tua força, Ele é o teu socorro bem presente em meu angústia, Ele é o Senhor que te sustenta. Entenda, meus amados, Davi tinha uma estratégia inteligente. Eu vou falar de outros personagens, mas eu quero começar falando um pouco sobre Davi. Davi, ele era estrategista, e a maior estratégia que Davi usava não era treinar para a guerra. A maior arma de Davi não era uma espada. Entenda que a proteção de Davi não era um escudo. A maior estratégia de guerra e de combate que Davi tinha é porque ele, em todas as suas lutas, em todas as suas pelejas, a maior estratégia que Davi usava era transferir as suas lutas para Deus. A maior estratégia de Davi era dizer: Senhor, eu vou para a peleja, eu estou indo para a guerra, Senhor, mas se tu fores comigo, eu irei. Se o Senhor for e pelejar por mim, eu irei nessa guerra. Ou seja, Davi transferia as suas lutas para Deus e Deus vencia todas as guerras de Davi para ele. Então, até quando que você vai tentar lutar do teu jeito? Até quando que você vai tentar lutar da tua maneira? Entenda, meu amado, quem tem o ânimo de Deus, quem tem a força de Deus sobre a tua vida, não luta sozinho. Quem tem o poder de Deus sobre a sua história, não vai para a peleja sozinho. Entenda, uma pedra, uma funda talvez não derrubaria um gigante, mas a mão de Deus derruba. Sabe, um jovem fraco, frágil e aspecto gentil nunca venceria um gigante de guerra, mas Deus vence. Então, meu amado, é necessário você compreender que aquele que está contigo, ele tem o poder dos céus e da terra, o poder de todo o universo está na palma das suas mãos, mas é necessário que você convide o Senhor para ir e pelejar por você. É necessário que você convide o Senhor para guerrear as suas guerras, para vencer com você. Gente, não está sozinho. Talvez nós queremos que o vizinho resolva o nosso problema, que o coleguinha do serviço resolva, que o nosso irmão, talvez o familiar, resolva os nossos problemas, ou até mesmo um líder espiritual. Não, meu amado, é necessário que você convide o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, porque Ele é o Senhor dos exércitos, é porque toda guerra que Ele entra, Ele vence, por isso que Ele é o Senhor dos exércitos. Então tenha bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. O meu Deus Salvador, Ele disse: olha, eu venci. Vocês também vão vencer. Eu venci tudo isso, vocês também vão vencer. Mas entenda, meus amados, é necessário que você não perca no meio da caminhada o ânimo, porque haverá dias difíceis, haverá dias onde tudo vai dar errado. Também haverão dias que serão maravilhosos, dias de conquista, dias de céus abertos, mas haverá dias também de lágrimas de dor. Haverá dias em que você vai pensar em parar, em jogar a toalha, em desistir, que talvez você vai estar sobrecarregado demais, mas é o momento em que você deve convidar o Senhor para te dar força. É o momento em que você deve convidar o Espírito Santo para te conduzir, para te ajudar. Não perca o seu ânimo. Lembra de Daniel? Daniel orava constantemente ao
Deus vivo. E onde que Daniel foi parar? Em uma cova cheia de leões. Aonde que Davi parou? Diante de um gigante em uma peleja. Daniel agora está onde? Em uma cova cheia de leões, querendo devorá-lo, querendo acabar com ele. Mas o nosso Deus vai lá e fecha a boca dos leões. Nosso Deus vai lá e trabalha no meio da impossibilidade, envergonhando aqueles que queriam ver ele aos pedaços. Mas entenda que eu estou falando com você, além de Deus. Daniel era alguém determinado. Tenha bom ânimo e seja determinado na sua vida, nos seus caminhos, nos seus propósitos. O que é ser determinado? Determinado é aquele que decide firmemente, é aquele que está determinado e não olha para trás, ou seja, aquele que começa e termina aquilo que começou, aquele que é determinado no seu propósito, aquele que tem um foco naquilo que quer e continua até alcançar. Ele é determinado, ele tem ânimo de Deus, ele tem força, ele é determinado, ele decide o que ele quer firmemente, ou seja, ele confia totalmente em Deus e sabe que Deus é quem coloca o seu projeto de pé. Então nós vamos aqui no altar mais uma vez, vamos falar para você, pela 10ª vez, coloque os seus planos e os seus projetos nas mãos do Senhor e eles darão certo. Consagre os seus planos e os seus projetos, consagre tudo que você tem, consagre a sua vida ao Senhor, para que você seja bem sucedido nos seus caminhos. Tenha ânimo, tenha bom ânimo, seja determinado. Entenda isso, amado de Deus, para a sua vida. Daniel era determinado, ele decidiu com fé, ele decidiu dentro do coração dele: olha, nada vai me parar, porque eu confio no meu Deus. O leão não foi capaz de parar, porque ele confiava no Deus que ele servia. E ele disse: eu decido, nada me para, eu venço, eu sei em quem tenho crido e vou continuar até o final. Eu sei quem eu creio, eu sei quem estou servindo, eu sei quem é o Deus da minha vida, eu sei a quem eu bato meu joelho no chão e oro 3 vezes por dia, eu sei quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Deus não vai me deixar ser despedaçado pelos leões. Davi orava, falava com Deus também, e Davi acreditava dentro do coração dele, e ele dizia dentro dele: eu sei que o meu Deus não vai me deixar terminar nas mãos desse gigante. Daniel olhava para os leões e falava: leões, o meu Deus vai me livrar da boca do leão. Sadraque, Mesaque e Abednego olhava dentro de uma fornalha e dizia: o meu Deus não vai me deixar morrer nesse fogo. E o quarto homem da fornalha se manifestava com eles dentro daquele fogo. O quarto homem da fornalha estava com eles. Entenda, meus amados, aquele que tem fé, aquele que tem ânimo, aquele que é determinado, aquele que está na presença de Deus e confia no seu poder, ele não termina fracassado, ele não termina com um projeto falido, porque ele coloca a sua confiança em Deus. Pode vir um leão, pode vir um urso, pode vir um gigante, pode vir a fornalha, pode vir a cova, pode vir a cisterna, pode vir tudo, e aquele que Deus chamou vai permanecer de pé. E você que aplaude e glorifica Ele, aplauda forte, porque Ele é digno de louvor e exaltação. Aleluia. Continua diante do propósito de Deus para a sua vida. Mas entenda, meus amados, para eu falar de fé e falar de determinação, eu tenho que falar de alguém que foi, se não um pastor, um professor, um líder, um instrutor, um mentor, chamado Paulo. Porque Paulo perseguia a igreja,
E Paulo então renuncia a tudo que tinha, renuncia o seu poder como autoridade diante dos homens, como um homem poderoso, como um militar. Ele renuncia o seu status, o seu poder, o seu dinheiro, para estar na presença de Cristo. Entenda, meus amados, é necessário ter ânimo na caminhada com Cristo. É necessário viver uma fé viva, uma fé produtiva em Deus. Mas para que você tenha ânimo para continuar, é necessário que você compreenda a hora de renunciar a algumas coisas na sua vida. Nem tudo Deus quer para você. Nem todo sofrimento é que Deus tem para a sua vida ou quer para você. Não coloque isso dentro do seu coração. É necessário compreender que existe um momento da renúncia. É necessário abrir mão de algumas coisas. Sabe o que é? É o momento onde eu compreendo que para que a vida de Deus esteja dentro de mim, é o momento em que eu declaro: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem decido, é Ele quem decide. O controle não está mais comigo, não está mais nas minhas mãos. O controle agora é de Deus. A vontade não é mais minha, porque o meu coração é enganoso e falho, mas a vontade agora é de Deus sobre a minha vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vida que agora vivo, não vivo mais na carne, mas a vivo na fé em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Então compreendo que o Senhor, Ele está te falando. A Bíblia vai dizer em Filipenses 4:8, a maneira como Paulo ele via o poder de Deus e não perdia o seu ânimo. Paulo ele colocava dentro do coração e na sua mente coisas boas, e ele determinava que assim como ele pensava, aconteceria. Assim como ele determinava, se tornaria real. E como ele profetizava, se tornaria realidade. Então Paulo tinha isso dentro do coração dele. Paulo tinha isso na sua mente. Ele confiava totalmente no poder de Deus. Ele confiava na sua glória. Ele determinava dentro do coração que os céus estariam abertos sobre a vida dele e que ele viveria o tempo de Deus sobre a sua história. Mas deixa eu compartilhar com você aqui um pouco dessa palavra. Olha bem para você. Quanto aos irmãos, quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendesse, recebesse, ouvisse, viste de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O Deus de paz será convosco, estará convosco todos os dias da sua vida. Paulo decidiu abrir mão de tudo que tinha para estar com Deus. Ele se colocava como exemplo à igreja. Ele orientava a igreja, exortava a estar na presença do Senhor com ânimo, com alegria, conduzindo a sua vida segundo a vontade de Deus, e ele determinava: como eu penso, vai acontecer, e como eu profetizo, vai se tornar realidade na minha vida. Como eu penso, vai acontecer, e como eu profetizo, vai se tornar realidade na minha vida. Então, meus amados, coloca o teu coração naquilo que vai gerar esperança para você. Tira os teus olhos do problema e coloca os teus olhos na promessa. Tira os teus olhos das portas que foram fechadas e coloca os teus olhos naquele que tem a chave que abre e ninguém fecha.
O maior exemplo de perseverança é Jesus. Quem nós devemos olhar e crer, e acreditar e saber que Ele é o maior exemplo a ser seguido é Jesus. Começou o seu ministério, começou a sua vida debaixo de perseguição. Foi traído no meio da sua caminhada, foi rejeitado pela multidão onde ele havia curado pessoas, foi trocado por um bandido, lhe deram um madeiro e lhe deram o título de rei dos judeus, lhe bateram, lhe chicotearam com ferros de osso e de metal. Ele orou ao ponto de transpirar sangue e sentiu a angústia de morte, mas ele foi levado como ovelha muda perante os seus toscanos. E como cordeiro ele foi levado diante de um matador e não abriu a sua boca. Ele é o maior exemplo que nós devemos seguir. A maneira como você percebe a vida determina quem você é. A maneira como você enxerga a vida determina quem você é e como você vai viver. Eu vou olhar para a minha vida como uma vida derrotada, como uma vida de fracasso, como uma vida de frustração, de decepção, de rejeição. Entenda, meu amado, que a partir do momento em que você decide olhar sem ânimo para a tua vida, sem foco, sem determinação para a tua história, você se torna alguém totalmente deprimido, você se torna alguém totalmente frustrado, e a sua fé morre, a sua fé se apaga, a sua fé é como uma brasa que precisa ser soprada. E entenda, meus amados, eu sempre digo isso no altar e não canso de repetir: a incredulidade é assassina de sonho, a incredulidade te distancia da promessa, a incredulidade ela te impede de viver o propósito de Deus, ela te impede de viver promessa. Então, meu amado, a partir de hoje, tira toda a incredulidade do teu coração, tira toda dúvida da tua história, tira todo o medo dos teus caminhos e permita que o Senhor te dê ânimo para continuar, te dê ânimo para vencer, ânimo para romper. Tenha bom ânimo. Se você só vê doença, só enxerga tristeza, problema, perseguição, traição, entenda, meu amado, não tem como viver assim. É necessário você estar disposto a se encher da força e do poder de Deus e quebrar essas muralhas, jogar essas muralhas, essas barreiras por terra, através do poder de Deus na sua vida. Seja ousado. Seja ousado, meu amado. Tenha coragem. Tenha coragem. Entenda, meus amados, Deus te dá vitória numa guerra, porque Ele precisa te fortalecer para outra etapa. Misericórdia, pastor, é assim, é. Deus te dá vitória num gigante agora, porque lá na frente tem outro para você vencer. Sabe por que Deus te faz vencer o leão e o urso agora? Porque terão mais leões e mais ursos, e você precisa estar forte, você precisa ser valente. Tende bom ânimo, tende bom ânimo. Mas o problema, igreja, é que na primeira luta nós queremos jogar a toalha. Na primeira luta nós queremos desistir. Nós olhamos e falamos: Deus não está mais comigo, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Enquanto o Senhor está esperando você chamar Ele para a tua vida, Deus está esperando você clamar, ajude a presença dEle. Meus amados, entendam, enquanto nós aceitarmos, nós vamos ser escravos das nossas emoções. Enquanto nós aceitarmos, nós seremos escravos das nossas frustrações, do nosso passado de dor. É necessário ter ousadia para vencer, é necessário ter ânimo para romper tudo isso. Seja ousado, meu amado, tenha coragem, seja determinado em Cristo Jesus. Rompa tudo isso que tem tentado te parar, tudo isso que tem tentado limitar a sua força.
Você precisa ser forte. E quem te dá a força é Ele. Quem te dá a força para continuar é Ele. Entenda, meus amados, outra coisa que nós devemos aprender, que Deus quer que nós vamos conduzir o nosso caminho. Muito se ouve falar que águia voa com águia, pardal caminha com pardal, e assim uma regra da vida. Então, meus amados, Deus quer que você conduza a sua história e que você se afaste de pessoas que te fazem mal. Se aproxime de alguém que vai te acrescentar algo, que vai te fazer crescer, que vai te levar para mais perto de Deus, que vai te conduzir para mais perto do teu sonho, do teu projeto. E se afaste de gente que só quer o teu mal. Te afaste das falsas amizades, porque eles querem sugar a tua energia, querem sugar a tua força. É igual carrapato, fica ali só sugando. Cuidado, meu amado, cuidado. Sai de perto de gente crítica, fofoqueira, pessimista. Sai de perto de gente que quer te ver para baixo. Porque quando você mudar esse ciclo, você vai ver como as coisas vão melhorar para você. E outra coisa, hein? Tem de bom ânimo, mas esse ano é para você vencer. Para de se alcançar por tabela. Você vem para a igreja, você ora, você busca, você se enche do Espírito Santo, mas quando chega lá fora, o primeiro enviado do diabo que cruza o teu caminho, Satanás usa aí para te atingir de tabela. Cuidado. Guarda o teu coração, guarda a tua vida, vigia, se blinda espiritualmente, guarda a tua vida, a tua casa, guarda os teus ouvidos, guarda a tua boca, guarda o teu coração. Cuidado. E tenha bom ânimo. A palavra é essa, meus amados. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E como que você vai estar animado se você só está caminhando com gente frustrada? Como que você vai ter bom ânimo se você só está caminhando com gente que te deixa para baixo? Como que você vai ter bom ânimo se você só está caminhando com gente que quer matar a tua fé? Como que você vai ter bom ânimo se você só está caminhando com incrédulo? Cuidado, se blinda, vigia, guarda o teu coração. Então, meus amados, deixa eu falar um pouco mais. Já estou perto de encerrar, mas eu quero continuar aqui, porque o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra, eu quero compartilhar ela com você. A Bíblia nos fala sobre Abraão. Abraão, Deus lhe fez uma promessa. Eu vou te fazer pai de multidões. Eu vou fazer a tua geração crescer como a areia do mar e como as estrelas do céu. Porém, a sua mulher era estéril. A Bíblia vai dizer que Abraão, velho, passaram-se muitos anos e a promessa não se cumpriu. Abraão e Sara estavam velhos e a promessa não havia se cumprido. Mas espera aí, Senhor, o Senhor me fez uma promessa, mas o tempo se passou. Senhor, eu tenho um sonho, mas já estou velho. Senhor, eu tinha um desejo no meu coração, mas agora já está tarde. Já passou-se muito tempo. E nós temos o erro de tentar colocar o Deus dos céus, o Deus da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, dentro do nosso tempo, da nossa realidade. E nós nos esquecemos que Deus não é Deus de tempo, porque Ele é o dono do tempo. Nós pensamos que Deus está dentro do nosso tempo, mas Ele não está. Um dia pode ser 1000 anos para Ele, e 1000 anos como um dia. O tempo para Ele não é importante, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele também é o Criador do tempo. Ele te viu nascer e morrer ao mesmo tempo. Ele sabe quem você é, Ele viu
todos os teus dias. E quando a Bíblia diz que Deus viu todos os seus dias, Ele não viu somente os seus dias bons, Ele viu os seus dias maus também. Ele não só viu os dias de acerto da sua vida, mas Ele viu os teus erros também. Ele te viu nascer e morrer ao mesmo tempo. Ele sabe quem você é. Em substância informe, Ele já te conhecia quando nenhum dos teus dias havia. Ele já tudo conhecia. Mas voltemos aqui. Passou-se muito tempo e Deus havia feito uma promessa a Abraão, mas nada acontecia. Aí entra outro erro, sabe qual? Ah, Senhor, eu vou ajudar o Senhor a cumprir a promessa. O ser humano, ele quer ajudar a Deus. Então Abraão e Sara, e a Sara, tem a brilhante ideia de chegar e falar: olha, toma minha serva como tua mulher, porque eu não te dou filhos, e tenho um filho com ela. Só que Deus havia feito uma promessa para Abraão e Sara. Deus havia feito uma promessa para eles, mas no meio do caminho eles tentam ajudar a Deus. Aonde acontece essa situação? Mas lá na frente Deus visita quem? Sara. E na sua velhice, Sara dá luz a um filho. Porém o filho nasce agora Agar e Ismael. É despedido no deserto. E Agar sai andando errante, sem saber para onde ia. E no meio do deserto ela deixa a criança em uma distância, para que não visse a criança morrer. E Deus lá do céu ouve o choro da criança e envia o anjo para socorrer Agar e Ismael no meio do deserto. E Deus cumpre a promessa sobre Abraão e Sara em quem? Em Isaac. Então nós não devemos tentar ajudar a Deus. Tenha um ânimo na sua vida, na sua caminhada, mas espere o tempo de Deus para a sua vida. Espere a promessa que Ele te fez, não importa o tempo, porque o tempo é dele. O tempo é dele, Ele que controla todas as coisas. Esperei com paciência no Senhor, e Ele realizou o desejo do meu coração. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você precisa colocar isso dentro do seu coração, dentro da sua alma. Então, meus amados, ânimo é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Muitas vezes nós enfrentamos lutas, dificuldades financeiras, perseguição, calúnia. Vivemos momentos difíceis na nossa vida, mas nós devemos declarar que Deus, Ele é maior que tudo isso. É Deus que nos dá ânimo para continuar. Ele é maior e Ele habita em você. Ele está em você. E aquele que habita em você, aquele que está em você, é maior do que as turbulências, que as tribulações desse mundo. Ele é maior do que as suas lutas. Ele é maior do que tudo que você está vivendo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ele é maior. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da sua história. Então não perca o teu ânimo. Continua, meu amado. Se cair, sacode a poeira, levanta. Continua a tua caminhada. Anime-se, ânimo. Porque Deus tem vitória. Amém. Na sua vida. Deus tem resposta para a sua história. Então, para encerrar, pessoal, esperança é esperar com confiança. Paciência é esperar com tranquilidade. Ânimo é esperar com entusiasmo. Porque podemos esperar em Deus, apesar de toda luta, de dia mau, apesar de dificuldade. Porque podemos esperar em Deus, devemos confiar nele, porque Deus é Pai. E como Pai, Ele te ama e tem o melhor para você. Como Pai, Ele não te esquece. Deus sabe quem você é e conhece a sua luta. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele opera em todas as áreas da sua vida. Nunca se viu um Deus como esse.
Deus. Se a tempestade vier com o vento contrário, Ele vai estar lá junto com você. Se o mar estiver doido de você, Ele criar. Se as tempestades tentarem te parar, Ele acalma a tempestade para o mar. Ele tem o controle de tudo sobre a sua vida. Então, no mundo tereis aflições, sim, mas tende bom ânimo. Ânimo é a vida de Deus dentro de nós, debaixo de uma fé viva e ativada em Deus. Amém, igreja? Que o Espírito